Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ponta de Gôndola, o varejo passado em revista. Estamos chegando ao nosso 39º episódio gravado, o equivale mais ou menos a 400 horas de conversas sobre o varejo, esse mundo todo que envolve, com histórias, com trajetórias, com lições que a gente tem aprendido em todo, e a gente tem aberto muito o nosso leque no sentido de atingir não apenas os varejistas propriamente ditos, os supermercados, a gente já fez histórias com vários e vários deles, mas também os produtos, já falamos de azeite de oliva, já falamos de vinho, já falamos de chocolate, toda a entourage que reúne em volta disso, como a assessoria jurídica, como pessoal de marketing, histórias, a defesa do consumidor, promoção de eventos, etc, etc, etc. Estamos muito felizes com o Ponta de Gôndola, com o apoio da GS1 Brasil, do nosso amigo João Carlos de Oliveira, a entidade que coordena todo esse processo de código de barras no Brasil e que já atingiu passou de 62 mil clientes no Brasil, em 70 segmentos diferentes da economia, tá? E que agora está lançando o código 2D, que é um código em QR Code, que vai dar muito mais segurança e muito mais informações ao consumidor em cada ato de compra. Também temos o apoio de sempre da Dipan Gaúcha, essa distribuidora incrível aí com produtos de ponta, do Cláudio Ferreira, que está comemorando 40 anos esse ano de trajetória maravilhosa no setor de supermercados do Rio Grande do Sul, a Dipan Gaúcha. Queremos reiterar, até hoje eu não sei exatamente para que serve, mas que vocês sigam o canal, que cliquem no sininho, ativem as notificações, também não tenho a menor ideia do que seja isso. Curtam e compartilhem. Curtam, eu sei o que é. Quanto mais curtidas a gente fica muito mais feliz. Compartilhem, comentem, porque já me disseram que quanto mais isso acontecer, mais repercussão o Ponta de Gôndola tem e mais alcance também, o que é o nosso objetivo. A gente, desde o início, tem trabalhado muito organicamente, sem alavancagens artificiais, etc. e tal, porque nos interessa exatamente o público que curte, que consome esse segmento, que dirige esse segmento, que comanda esse segmento e que, com isso, através do Ponta de Gôndola, interagem com outras pessoas. Repito, 400 horas já de gravações ao longo dessa primeira parte da nossa trajetória e estamos muito felizes. Eu tenho reiterado também que uma das características do Ponta de Gôndola é a escolha dos seus entrevistados. Nós não aceleramos a escolha, nós levantamos sempre que possível a régua dos nossos entrevistados no sentido de oferecer um conteúdo de mais qualidade, e não um conteúdo comercial, troca, o cara aquele que quer aparecer, aí ele paga o patrocínio, aí ele vem dar entrevista. Não, a gente tem qualificado os nossos entrevistados, porque eu acho que esse é o ponto de honra do Ponta de Gôndola. E não podia ser diferente, né? Eu tenho dito muitas vezes que eu não anoto nada, que eu não preparo nada, mas dessa vez foi impossível não imprimir pelo menos uma folhinha com o currículo do nosso entrevistado. Amigo de longa data, estamos recebendo hoje com muita alegria o Luiz Henrique Hartmann, que vem a ser o atual presidente eleito esse ano do Sindiatacadistas, Sindicato do Comércio Atacadista do Estado do Rio Grande do Sul. E é um tema que a gente não tinha falado ainda, a questão do atacado. É vice-presidente eleito da FEComércio, é presidente da Associação Brasileira Empresarial dos Recicladores de Plásticos, eu acho que eu não errei o nome, e entre outras tantas qualidades, foi professor durante 8 anos, atua nesse segmento atacadista, segmento de plásticos, de reciclagem, etc., há 45 anos, e entre outras dados curriculares, tem especialização em Harvard. Eu estou falando do Luiz Henrique Hartmann, repito,
presidente do Sindicato de Atacadistas, que eu tenho muita alegria em receber nesse Ponta de Gôndola. E vamos começar a nossa conversa. Muito bem. Muito boa tarde, Fernando. E é uma honra estar aqui no seu Ponta de Gôndola, que eu tenho acompanhado, tenho recebido sempre o toquezinho lá da próxima edição e tenho acompanhado. E acompanhei muitos amigos aqui que passaram por aqui, né? E realmente o ticket está bem elevado. Eu acho que eu me sinto muito honrado em estar aqui nessa mesa aqui para falar um pouco sobre essa trajetória do Sindicato de Atacadistas, no qual é o objetivo do nosso contato aqui. E também por ser um amigo de longa data aqui, já estivemos juntos em várias oportunidades, né? Não só nos eventos do setor, mas também hoje no Country Club. O Henrique é um dos golfistas de primeira qualidade. Foi vice-presidente do Porto Alegre Country Club também, durante a minha gestão. E, assim, é muito importante a gente conversar sobre o atacado de uma forma geral, porque a gente tem visto aqui em alguns episódios anteriores, tem debatido a questão dos atacarejos, tá? E invariavelmente escapa uma observação de que o atacado acabou. Tá? Você não acabou, está acabando, porque o atacado é complicado, porque o atacado tem que ter caminhão, tem que entregar, o atacado de entrega principalmente, isso tem um custo muito alto, e hoje todo mundo está comprando por internet. Então, isso é um assunto que daqui a pouco vai surgir na nossa mesa aqui. Mas, com certeza. Antes disso, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória. O teu foco é plástico, a tua expertise, a tua experiência é plástico. Deixa eu te explicar. Na realidade, a minha área de atuação há 45 anos, anteriormente eu trabalhei na construção civil, na antiga Boiunga Dias. Né? Engenheiro, né? Não, eu sou administrador de empresas. E advogado. E advogado, mas sempre atuei na área industrial, né? E comercial, enfim. Eu iniciei junto com o polo petroquímico. Eu tinha 27 anos quando fui contratado como primeiro gerente de uma empresa que se chamava PPH, Companhia Industrial de Polipropileno, que hoje é a Braskem. Né? Quando foi instalado o polo petroquímico? Ele partiu em 1981. Tá? Eu fui contratado em 1980, quando estavam fazendo a rede de incêndio. Aliás, ele partiu em 83, nessa faixa, nessa data. Foi construído em 80, 81 e 82. E atuei muito tempo na fábrica, participei muito tempo indo todo dia lá para o interior, em Triunfo. Depois houve uma mudança, um job rotation, eu acabei indo para a área comercial e me transferi para São Paulo, então como inicialmente gerente comercial para mercado interno de produtos como polipropileno, que era a nossa expertise. Nessa ida para lá, acabei assumindo outras responsabilidades e acabei sendo responsável por um projeto da introdução do plástico no automóvel. Né? E aí coordenei esse projeto virou um negócio, virou uma fábrica, construímos uma fábrica e eu fui superintendente desse projeto. Nós desenvolvemos a primeira matéria-prima para o para-choque da Volkswagen, do Gol e do Santana Quantum, em 86. Foi o primeiro para-choque de plástico do Brasil. Né? Depois tivemos outros, o Whirlpool, no caso, Brastemp, Electrolux, enfim, linha branca, eletroeletrônicos. E esse negócio virou um negócio importante, né? E que acabou Deixa eu fazer uma interrupção aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é que o plástico surge na vida do brasileiro? Até quando os para-choques eram de aço ou de ferro? E aí, quando é que o plástico começa a ser aceito no Brasil? O plástico entrou no Brasil a partir da década de 60, né? Começou a entrar já. Muita coisa importada, né? Um dos primeiros produtos que a gente conhecia era as telhas onduladas, né? Começaram a ser de plástico. Como é que era a receptividade na época? Não, era um produto mais leve, né? Um produto que atendia... Sempre foi bem recebido. Sempre foi bem recebido, né? O plástico hoje, dando assim uma rápida... O plástico ele é tido em alguns mercados como um vilão porque Sim. Não é pelo que ele representa, mas é pelo impacto que ele mostra ao ser mal descartado. Sim. Entendeu? Então é isso. O plástico aparece, o plástico é leve. Nos rios ele boia.
Né? Exatamente. Se nós passarmos uma reta escavadeira aqui no Arroio, no Riacho Ipiranga, nós vamos tirar sofá, vamos tirar geladeira, vamos tirar sofá, entendeu? Porque afunda, né? Pneu, né? E o plástico boia, né? Nem todos boiam. Alguns afundam porque tem a densidade maior que da água, né? E é engraçado porque poucos produtos, o plástico é aceito por todo mundo, hoje é reconhecido como uma coisa fundamental na nossa vida, mas nunca pedem a oportunidade de dizer que o plástico vai durar 1000 anos, que não se recicla, que não sei o quê, que é um absurdo, que os oceanos estão tomados de plástico, que os peixinhos morrem. Você sabe que existe um livro chamado Paradoxo dos Plásticos, né? Vale a pena ler. Ele desmistifica muitas coisas. Primeiro que, por exemplo, se você vai fazer um para-choque, tá? Você tem que botar um estabilizante ultravioleta, porque senão em 4 anos ele degrada, desaparece, ele se decompõe. O plástico no meio ambiente, jogado no meio ambiente, se decompõe. Com o ataque do raio ultravioleta, ele decompõe. Tá? Então, essa história dos 400 anos é uma narrativa. É uma narrativa, assim como o canudinho no nariz da tartaruga também é uma narrativa. Entendeu? O próprio fotógrafo já foi entrevistado e disse que bateu uma fotografia, essa fotografia viralizou, ele nunca disse que era um canudinho, alguém disse que era um canudinho, ele ficou famoso e ele não descontradisse, porque ele ficou famoso, né? Sim. E segundo ele, depois, olha, parecia mais um fio elétrico, mas da maneira como parecia um canudo e viralizou, né? Até porque para botar o canudinho leve como é no nariz da tartaruga, teria que alguém segurar para ele entrar, porque senão ela cutuca e ele vai embora, né? Mas, sim. Enfim. Mas falando trajetória, depois em 1990, eu saí do corporativo e fui empreender, e aí eu construí uma fábrica, na época, também para atender esse mercado, já que tinha um mercado que a nossa empresa, a qual eu era o superintendente, por uma decisão estratégica mundial de um sócio estrangeiro, nós não atenderíamos mais um determinado mercado. E esse mercado estaria desatendido. Então, eu saí da empresa, montei isso aí e virou um business, né? Mas aí, depois disso, isso andou, foi muito bem, depois eu saí, voltei para o Sul, que eu estava em São Paulo, e aí eu comecei com comércio de matéria-prima e nos transformamos no principal distribuidor de petroquímicos da região sul, do Paraná até Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E, em paralelo a isso, montamos a primeira fábrica de reciclagem de plásticos com tecnologia de última geração aqui no estado. E isso funcionou muito bem, muito tempo. Depois, em 2005, nós vendemos essa operação, né, de comércio e ficamos numa quarentena ali de alguns anos, que deveria ser 10 anos, mas negociamos em 4 anos, voltamos para o business, que é, no caso, o comércio de compra e venda, que é o nosso negócio de atacado. Né? Que é, hoje, basicamente, nós somos especializados em comércio atacadista de reciclados de plástico. Hoje, o nosso segmento está voltado para compra e distribuição para as indústrias de transformação de plásticos reciclados. Nos especializamos nessa área. O plástico de hoje é o mesmo plástico de 30, 40 anos atrás? Eles vão evoluindo, né? Vai evoluindo. Não, vai evoluindo. Tem evolução e tem muitos plásticos novos, né? Que vão surgindo, vão sendo desenvolvidos para outras aplicações. Mas a gama de plástico é muito grande, né? Nós temos vários tipos, né? Polipropileno, polietileno, poliestireno, cada um com muitas variações. ABS, né? Acrílico, desde um para-choque PVC, que tem que aguentar até o plástico bolha que o plástico bolha é um polietileno, né, que por um processo, um polietileno de filme, e o para-choque é um processo de injeção, né, de uma peça grande injetada. E tem PVC, tem policarbonato, tem acrílico, enfim, tem uma gama muito grande. O PET, né, que hoje é Sim. famoso também, né, e isso basicamente hoje é a composição completa. E são commodities, a maioria são commodities mundiais, né? Preços internacionais e tudo regulado aí. Quando deu a guerra agora aí, os preços, para você ter uma ideia, um polipropileno, o quilo do polipropileno que custava R$10 foi a 25. Aquelas bolinhas brancas, isso? Aquilo é um insumo básico. Aquilo é a matéria-prima do plástico. Que vem do petróleo. Exatamente, com aquilo ali que nós trabalhamos. Né? Nossa especialidade no plástico é matéria-prima, é grão. Né? É grão.
E aí, basicamente, esse é o nosso business, né? Tá? O resultado, aquilo ali resulta de o quê? Não, na realidade, o plástico virgem que sai do petróleo, tá? Ele é feito um craqueamento do petróleo, que gera gasolina, óleo e gera produtos químicos. Um deles, por exemplo, pode ser o propeno ou o eteno, né? O eteno que vira polietileno e o propeno que vira polipropileno e outros, né? Que viram os demais plásticos. E ele passa por um processo, né, que ele é feito depois da bolinha. Né? No caso do reciclado, ele é oriundo dos resíduos plásticos, que são triturados, são separados, triturados, lavados, secados e feito novamente, passa por um derretimento que faz a bolinha, faz o grãozinho e que vira matéria-prima de novo. É possível precisar um percentual de quanto por cento dos plásticos hoje são reciclados? No Brasil, nós estamos próximo de 20%. Já estamos 20%. Esse número é um pouco controverso, porque tem um problema muito básico, que o plástico reciclado ele surgiu depois e ele usa a mesma nomenclatura do plástico virgem. Essa semana, quarta-feira, pela Associação Brasileira dos Recicladores, eu tive uma reunião no MDIC, lá em Brasília, com o ministro e com toda a assessoria técnica deles, apresentando um projeto que cria uma identidade própria, uma NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, tá, para os plásticos reciclados. Aí a gente conseguiria ter uma precisão melhor, porque constaria das notas fiscais e constaria de uma plataforma e que teria exatamente saber qual é o volume que se recicla mecanicamente, porque nós temos vários tipos de reciclagem, mas a mecanicamente é o objetivo da nossa associação ali. Porque a reciclagem, primeiro, eu acho que o maior volume é PET mesmo, hoje em dia, né? O PET é um dos maiores hoje, até porque o PET ele já tem aprovação para uso em alimento, né? Então, as garrafas novas já têm um bom percentual de reciclado, food grade, que se chama, né? E obviamente que as coisas não são dissociadas uma da outra. Para que haja reciclagem, é preciso haver consciência, educação, separação do lixo, etc, etc. Um grande problema do Brasil é a falta de coleta seletiva adequada, né? Porque muitos municípios implantam parcialmente, aí catador de rua pega, leva lá para o seu bairro, para a sua casa, separa, joga o resto no meio ambiente. Então, esse processo que se criou no Brasil da dependência do catador, né, é um problema que nós temos, é uma solução, uma parte, e um problema, porque existem as cooperativas que são adequadas, né, que recebem, separam e o rejeito, a prefeitura vem e leva para o aterro ou para uma aplicação que possa ser utilizada como combustível, que isso está crescendo bastante para ser um resíduo zero. Mas o grande problema não é só os catadores, mas são aquelas empresas menores, da combizinha, do caminhãozinho, que vai passando e vai roubando o lixo da coleta seletiva. Aí levam para um terreno, lá para um galpão, depois tiram o que presta, o que não presta, joga no meio ambiente. Pega no caminhãozinho, vai lá e joga lá atrás do aeroporto, lá como era antigamente, entendeu? Uhum. Esse é o grande problema. Joga no rio, joga no dique, entendeu? E isso vai acaba parando no rio. Mas esse sistema de poluição do rio, na realidade, no mundo, são 5 rios que poluem 80% dos oceanos, que é lá na Ásia. Tá? Basicamente, são rios que passam por grandes centros populacionais, tipo na Índia, por exemplo, né? Naquela região lá é a grande poluição que leva e pega as correntes e leva para um determinado local. Mas sobre plástico, se a gente for falar aqui, eu vou tomar o teu tempo todo aqui, porque 45 anos mexendo nessa história aí. Eu só queria a última pergunta nesse segmento. Existe alguma referência no mundo ou a humanidade está caminhando na mesma batida? Alguém que já esteja mais na frente, já esteja reciclando mais que 20%, 50%, 60%, 70%, ou ainda é um problema global? O calo não é esse. O calo é a legislação que obriga a usar reciclado em produto novo. Tá? Nós acabamos de ter um decreto que obriga que toda embalagem
que não seja em contato com o alimento diretamente tenha que ter, este ano já, 22% de conteúdo que a gente chama de PCR, plásticos pós-consumo, que é aquele que vem do resíduo urbano. Tá? Sim, porque não adiantaria nada reciclar o plástico se não pode usar, né? E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que praticamente toda a indústria que faz uma embalagem, né, vai ter que ter 22% vai ter que comprovar que utiliza, e as multas são pesadas para quem não cumprir. E até 2030 nós estamos falando em quase 50%. Né? Isso quase é um avanço, então. Avanço. E isso é uma coisa que já aconteceu há mais de 10 anos em outros países. Entendeu? Então, isso... Tem outro detalhe também. Na Espanha, por exemplo, quando você compra, quando se compra uma matéria-prima, né, se compra o material virgem é taxado. Quando ele vende, põe conteúdo, ele recebe de volta, tem um cashback. Então, obriga... Né? É que nem quando a gente vai num local público, por exemplo, na Europa, você vai estar num parque, você vai tomar lá uma bebida local lá e tem uma xícara que é tipo uma xícara turística. Você paga 3 euros pela xícara, se você levar, tá pago. Se você não devolver, você vai lá, devolve, ele te devolve os 3 euros. Sim, né? sim. E isso está acontecendo também em vários países com as embalagens. Você compra uma garrafa de Coca-Cola, ou qualquer refrigerante, você paga naquela embalagem lá, você paga uma taxa bem elevada. Aí você vai lá, devolve, você recebe na boca do caixa o ticket de volta. Se você descarta, você pagou para ser descartado. Tá, e aí um profissional técnico, uma área muito técnica, muito específica, acaba de algum momento entrando no mundo sindical. Né? Isso. Como é que começa essa história de hoje acabar sendo o presidente do Sindiatacadistas? Então, na época, em 98, eu já estava com a distribuidora, então era um atacadista, né? E eu fui prospectado, como eu digo, né? Na época, tinha uma pessoa lá nos sindicatos atacadistas que me procurava lá, falava com a minha secretária e dizia, sindicato não, tô fora, né? Tô fora. Aí, cara, chegou um dia, ela disse, seu Hartmann, é o seguinte, eu botei aquele senhor lá na sala de reunião, por favor, vai lá e atende ele. Pô, faz uns 6 meses que ele liga todo mês e fala, quer vir aqui, uma pessoa educada. Tá bom, já vou lá. Fui lá. Cheguei lá, começamos a conversar, ele me explicando as vantagens do sindicato e tal, porque eu também tinha aquela ideia de sindicato na cabeça do sindicato laboral, né? Sim. Greve e tal, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Isso era do Sindicato da Indústria de Plásticos? Esse era o sindicato atacadista. Ah, tá. O sindiatacadistas. E aí, conversa vai, conversa vem, estamos ali conversando educadamente e tal. E ele, não, o senhor queria fazer um convite, o senhor participar de uma reunião nossa para conhecer e tal. E aí ele disse assim, e o nosso presidente, né, o empresário, o seu Zildo Demarque, pô, eu conheço o Zildo, né? Conheço, o Zildo foi amigo do meu pai. César. Não, o Zildo foi amigo de infância do meu pai, entendeu? No interior, lá em Barão. Sim. Tinha uma relação de amizade assim, mas eu fazia, sei lá, muitos anos que não via o Zildo. Não, mas o Zildo tá lá e deu uma certa credibilidade, né? Eu disse, bom, tá, eu vou numa reunião. Eu vou numa reunião. Chegou o dia da reunião, eu não pude ir. Aí mandei um gerente meu, tava viajando. Ele voltou, cara, pô, cheguei lá, o seu Zildo queria saber onde é que tu tava e que não sei o que tu vai participar do sindicato, que ele vai te intimar, que não sei o que e tal. Eu falei, cara, Zildo, não vou poder dizer não pro Zildo, né? Aí fui, e entrei lá. Aí estavam fazendo uma chapa, ia ter uma eleição, me convidaram para participar da diretoria. Eu falei, mas eu não tenho tempo, eu tenho 2 empresas. Aí eu tinha uma empresa em São Paulo, uma fábrica em São Paulo, que eu estava em Bragança Paulista, que toda semana eu tinha que ir para lá, um dia pelo menos, né? E rodando, e tinha também uma parte da fábrica rodando em Joinville, tinha filial da distribuidora em Joinville, tinha em Curitiba, tinha em Caxias do Sul. Pô, eu estava na ponte aí direto, né? Eu não vou ter tempo. Não se preocupa que existe uma gestão integrada que toca o sindicato. O senhor vai ser diretor administrativo, mas vai só para participar da diretoria, uma diretoria colegiada. Isso foi que ano? 98. 98. Então eu estou no setor desde 98. Quase para fazer 30 anos. Né? Exatamente. E aí fui para
para conselhos lá da FEComércio, me botaram no conselho na COPS, que é de organização sindical, me botaram no conselho legislativo e tal. Me envolvi com o negócio. E fui gostando, porque eu sempre fui agregador, desde moleque, sempre fui de criar grupos de associação, fui de grêmio estudantil, aquela coisa toda. E aí, basicamente, fui me envolvendo, participando. Nos últimos, acho que 8 anos, eu já era o primeiro vice-presidente e já praticamente vinha dando um suporte bem importante para o Zildo, né? Que agora completou 100 anos e vai fazer em outubro 101 anos ainda. Né? Sim, ele foi considerado o presidente de sindicato mais longevo, né? Mas ele ainda com 100 anos era presidente do sindicato. Exatamente. E na ativa, né? Participando das reuniões, tudo, e continua. Agora ele já está um pouquinho mais afastado, porque agora ele é nosso conselheiro, né? Está na nossa diretoria como conselheiro. E é conselheiro da FEComércio também, né? Vitalício, e é vitalício na CNC também. Ah, é? É, na CNC. Ele é conselheiro vitalício, né? E é uma trajetória, né? E é engraçado porque essa indústria, por exemplo, de plásticos, ela não está ligada à CNI, está ligada à FEComércio, no caso. A indústria de plástico está na CNI, mas o comércio de plástico está na CNC. Tá certo. Entendeu? Tem a indústria e tem o comércio. É o comércio, né? Então, eu participava do Simplast como indústria, né, de reciclagem, que era uma empresa que chamava-se Greenplast, né, uma empresa de ponta. Né? Tu atuava nas duas? Atuava nas duas. Eu atuava com a Greenplast, era diretor do Sindicato do Plástico. Em 2008, eu vendi a indústria. Tá? E aí, teoricamente, eu saí da indústria, mas, na época, o presidente Alfredo, que estava assumindo, disse, não, fica aqui como consultor convidado. Então, eu sou até hoje consultor convidado do Sindicato do Plástico, e coordeno o comitê de reciclagem, tá? E temos eventos bem importantes aí todos os anos que eu coordeno lá. E pelo Sindicato Plástico eu fui para a Abiplast também, representava o sindicato lá. Sim. E agora saí da Abiplast quando foi montada a Associação Brasileira dos Recicladores, que se desvincularam da Abiplast, né? E criaram a associação. Eu fui convidado para ser o presidente nacional aí e toco essa operação aí também nas horas vagas. Então nós vamos agora começar a falar sobre atacadistas, né? Que é um assunto que nos diz respeito mais de perto. Antes eu queria reiterar o agradecimento ao apoio da GS1 Brasil e da Dipan Gaúcha ao nosso podcast Ponta de Gôndola. Insistir para que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem, comentem. Isso tem gerado um crescimento orgânico bem expressivo. A gente já tem episódios aí como o do João Rosário chegando a 3.000 visualizações, etc. O que nos alegra e conforta. E também convidar vocês para que assistam uma breve mensagem dos nossos apoiadores GS1 Brasil e Dipan Gaúcha. Pai, posso levar essa granola? Ah, não sei, filho. E para celular? Olha, pai, essa granola é feita com grãos integrais, não tem glúten, foi feita há menos de uma semana e tá longe de vencer. Boa, filhão. Você realmente é o herói das compras. QR Code padrão GS1, um código infinitas possibilidades. Bom, agora então vamos entrar falamos de plásticos, agora vamos entrar na área de sindiatacadistas. O que é exatamente o sindiatacadista? A gente tem, nós que vivemos no setor supermercadista, na Agas a vida inteira, a gente tem a ideia de que atacadista é a Sogenalda, é não sei quem, o cara de Pelotas, o Joaquim Oliveira. A gente tinha a visão do atacado, eu pelo menos sempre
conviver com o atacado de gêneros alimentícios, né? Isso. E agora a gente começa a perceber na construção da nossa conversa que existem atacados, e obviamente que existem, tudo. De todos os tipos, né? Atacados de remédio, atacados de peça de automóvel, atacado de, né? De lubrificantes, construção civil. O que é o Sindiatacadistas? Vamos lá. Então, vamos lá. O Sindiatacadistas é uma instituição hoje formada por um grupo de 6 sindicatos atacadistas. Tá? Esses sindicatos, alguns deles são base especificamente regionais e alguns base estadual. O que quer dizer isso? Nós temos, por exemplo, o Sindicato de Medicamentos, Produtos Químicos e Produtos da Lavoura de Porto Alegre. Nós temos o Sindicato Atacadista de Madeiras de Porto Alegre. Nós temos o Sindicato de Gêneros Alimentícios de Porto Alegre, atacadista de Gêneros Alimentícios de Porto Alegre. Nós temos o Sindicato de Tecidos e Armarinhos de Porto Alegre. E aí nós temos o Sindicato da Construção Civil Estadual do Estado do Rio Grande do Sul. E aí acontece que tem uma parte que ficou descoberta, tá? Que de todos esses... O Sindicato da Construção é o Sinduscom ou não? Não, é CIMATCO, o Sindicato de Material de Construção. Material de construção. Atacadista, material de construção. Né? E aí nós, então, estamos com 4 sindicatos base Porto Alegre, um sindicato de material de construção civil base estadual, que era Porto Alegre e fez extensão de base. E aí temos os 497 municípios, né, que não são cobertos por esses sindicatos aqui. Então existe o Sindiatacadistas RS, que pega toda a base. Então o que acontece? Cada sindicato desses tem um percentual. Como é que nós operamos? Nós operamos como se fosse uma pequena federação. Não é tão pequena assim, porque nós temos uma base de 18.300 empresas atacadistas do estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, só vocês têm 18.300 empresas. Nós temos 120 mil colaboradores empregados e representamos 5,6% do PIB do estado do Rio Grande do Sul. Então não está acabando, o atacado não está acabando. Pois é, essa foi a provocação. Não está acabando. Atacado, né? Mão de obra e tal. E como é que funciona essa pequena instituição? Na realidade, você sabe que o imposto sindical não existe mais, né? Mas existe a contribuição assistencial, que é o resultado das negociações trabalhistas coletivas que a gente faz todo ano. A nossa base toda hoje negocia anualmente em torno de 260 negociações coletivas no estado inteiro. E quando se termina essas negociações, que é o acordo entre o nosso sindicato empresarial e o sindicato laboral, e que chega num acordo e se vai para a mesa e assina, os colaboradores das empresas pagam para o sindicato laboral um dia de trabalho, uma coisa, não sei exatamente quanto, e no nosso caso, as empresas que foram beneficiadas com o acordo pagam um percentual sobre a folha de pagamento, que é tipo 2%, uma vez por ano. Essa é a nossa receita. É a receita do nosso trabalho, do trabalho que a gente faz pelos Agora, associados. Vejam que coisa, que dimensão que existe, né? Porque assim como tem todas essas empresas afiliadas aos sindicatos, tem um lado empregado, né? É. Então existe uma contraponto de não sei... Quer dizer, vocês têm, independente do segmento, quer dizer, o sindicato lá em Cacequido, não sei o quê, atacadista. Todos os atacadistas, independente do segmento, se reportam, no fim, acabam sob o guarda-chuva do Sindiatacadistas. Exatamente. Existe um percentual assim de quem é maior? Então, qual é o segmento que é maior? Então deixa eu explicar. Como é que funciona? Nós temos uma despesa anual, nós temos uma estrutura única, uma sede única, né, onde cada sindicato tem um percentual da parte do patrimônio, tá? E na despesa, como é que a gente faz as despesas? A gente faz por rateio. Ou seja, o sindicato estadual, no qual eu sou o presidente, representa hoje 70% da receita.
Aí eu tenho o sindicato de tecidos, que daqui a pouco, que é uma coisa menor, representa lá 3%. O de construção civil, 10%. O de medicamentos, 11%. O de gêneros, 11%. Essa receita do ano passado, ela é computada e ela passa a ser o rateio da despesa do próximo ano. Aí tu me pergunta, mas então o teu sindicato é tu que manda, tem 70%? Não. Nós trabalhamos como Senado, tá? Todos têm um voto igual. Nós trabalhamos no sistema colegiado, tá? E esse sistema colegiado é o seguinte, todas as decisões que têm que ser tomadas, inclusive do meu sindicato, muitas vezes, específico, eu trago para a mesa e todos trabalham como se fosse um conselheiro e todos têm voto igual. Então, com isso, a gente harmoniza e consegue conviver. Porque senão não teria... Porém, institucionalmente, quem representa o sindicato, institucionalmente, é o Sindicato dos Atacadistas e é o presidente, no caso, nessa gestão sou eu. Mas é possível a gente ter uma visão macro de quanto por cento representa um sindicato de alimentos, quanto por cento representa de construção civil, quanto por cento representa de... O que acontece é que como Existem sindicatos em todos os municípios? Não. Não. Existem polos. Não existe sindicato nos municípios, só existe esses sindicatos. É diferente do Sindilojas, por exemplo, que todo município tem um Sindilojas. Pra você ter uma ideia, a FEComércio tem em torno de 60 Sindilojas associados. Entendeu? Basta ter lá 5, 6 comerciantes na região, faz um sindicato, entendeu? Ou se vinculam a uma base tipo Santa Maria, por exemplo, pega todas aquelas cidades ali em volta ali da Quarta Colônia e tal, entendeu? Restinga Seca, Faxinal do Soturno, Dona Francisca, Ivorata, todos estão dentro da base de Santa Maria. Então, o Sindiloja Santa Maria engloba tudo isso aí. Tá? Agora, se Restinga Seca quiser fazer um sindicato, junta lá 10 empresas, faz um sindicato, se filia na FEComércio. E o Sindicato Atacadistas está sob o guarda-chuva da FEComércio. Todos os sindicatos... Que é o famoso Sindicato do Comércio Atacadista. Exatamente. Não é porque atacado não tem nada a ver, comércio atacadista. Que antigamente eu trabalhei no Senac, foi o meu único emprego, lá em 1977, e eu me lembro que na época, antes da FEComércio, tinha o Sindicato de Gêneros Alimentícios, Sindicato do Comércio Atacadista, Sindicato do Comércio Varejista, Sindicato dos Agentes Autônomos do Comércio, Sindicato não sei o que. Isso existe. Federação dos Agentes Eram Autônomos. federações, agora é sindicato. Agora é sindicato. Existia a Federação dos Atacadistas, que agora são sindicatos. Federação do Comércio Atacadista, o cara do seu Valdemar Fontes, Federação do Comércio Varejista, Federação dos Agentes Autônomos do Comércio, Federação, o Orlando De Rose, não sei quem, o Henrique Gershman, todos aqueles pioneiros. Tudo virou sindicato e tudo virou FEComércio, né? FEComércio. Foi quando foi feita a consolidação, no ano de 98, 99, em que o Flávio Sabadini foi o presidente. Uma entidade que contrapôs com a Fiergs, né? Exatamente. O pessoal de um lado do comércio, do outro lado da Fiergs. Né? E o que é interessante para a gente deixar claro, os sindiatacadistas, os sindicatos, né, empresariais, eles são o órgão de representação formal via CLT. Então, uma entidade civil, por exemplo, que esteja de atacadistas e distribuidores, como nós temos, ela não tem a representatividade, ela não pode ter a receita, por exemplo, das convenções que é delegado ao sindicato por questão formal. Existem associações tipo Anamaco, a GAD. Associação na a GAD é uma entidade co-irmã nossa. Os associados da GAD, a maioria deles, todos estão também na diretoria da FEComércio, dos sindicatos atacadistas, né? Ou se ele é de gênero, está no gêneros, ou se é de medicamento, está no de medicamentos, se é de produtos de higiene, está no outro. Então, enfim. Mas é uma instituição civil, sem a força sindical, né? da representatividade. Quer dizer que a figura do atacado continua sendo forte na economia gaúcha. Sim. A gente tem forçado isso. Isso é uma das premissas da nossa gestão, tá? Trazer tirar esse
esse ranço, como você falou. O atacarejo vai acabar com o atacado. O atacarejo vai existir, o atacarejo tem a sua posição. O Onde é que está localizado o atacarejo nesse negócio? Deixa eu falar, o atacarejo nós estamos no meio de uma discussão. Por quê? Porque o atacarejo é o seguinte, o que define se a empresa é varejo ou é atacado? Pois é. Tá? É o seu faturamento, se é CNPJ ou se é CPF. A FEComércio concluiu um estudo agora que 54,5% do faturamento atacarejo é CNPJ. Tá? Entretanto, por uma convenção feita na Copus, que é o conselho que regula essa parte de enquadramentos, no passado foi enquadrado como Cindilojas. Por quê? Porque você pega os atacarejos, a maioria deles vieram dos grandes supermercados. Sim. Tá? Ou de alguns atacados que entraram no varejo. E aí o varejo contra-atacou, né? Nós temos exemplo aqui, né? Queriam o atacadão virou atacarejo. Sim. O Zafari virou atacarejo. Sim. Né? Quer dizer, então, né, tem atacadão era clássico, atacado. O Santos Clube era clássico, atacado. Tinha que ter carteirinha. Macro era macro, né? Isso. Né? Não tinha conversa. Começou a vender para CPF. Aí foi criada uma norma. Poderia vender até tantos reais com CPF, então vinha a família do empresário com os 5 filhos, comprava, o caixa falava, tá chegando, troca o CPF, então fecha a conta, troca o CPF, fecha a conta. Tinha isso. Nós brasileiros somos muito criativos, né? Mas depois ficou liberado ali, o pessoal libera, mas é CPF ou é CPF. E aí, óbvio que está nesse... Agora, eu fui demandado numa pergunta um dia assim, vem cá, e a internet, as plataformas e tal. Isso aí vai se ajustando. Marketplace, então, né? A própria FEComércio agora fechou um acordo com a Magalu para que o pessoal das lojas do interior faça o Marketplace através da Magalu, né? Então, o multi-channel, né, que chama, né, também, que o sujeito tá te atendendo como numa plataforma, como varejo, daqui a pouco tu começa a aumentar a condição só um pouquinho. Passou para atacado, o cara te atende como atacado, tem CNPJ, te atende como atacado, entendeu? Então, isso é uma dinâmica que... Agora o seguinte... Os centros de distribuição, já que estão... Por tudo. Deixa eu te falar. A característica do nosso atacado Rio Grande do Sul é de pequenas e médias empresas capilarizadas. Então é o seguinte, o grande atacadista não chega lá nos confins. Quem chega lá é o atacado pequeno da região ali, que vai atender, entendeu? Ou o distribuidor, né? Quando eu falo atacado, atacado de distribuidor, a gente confunde como uma mesma... O pessoal fala, atacado é aquele grande, atacado, distribuidor é aquele que vende, que distribui de alguém, né? O termo de distribuidor, então, nós tínhamos um distribuidor da Ambev. Sim. O cara que é Ambev, ele não é atacado, ele é um distribuidor, né? Mas o distribuidor é um atacadista, Sim. por KNAI. Sim. Porque se olhar o KNAI do distribuidor, é um atacadista. Ele então, concentra os produtos e entrega. Exatamente. Entendeu? E vende, porque hoje o fabricante da bebida, né, ele tem várias marcas hoje, né? Sim. Tem várias, agrega várias marcas também. Ele é um grande... Inclusive, existe uma entidade da Associação Nacional dos Fabricantes, distribuidores da Ambev, só da Ambev. Assim, tem da L'Oréal, tem da Nestlé, tem... Então, por exemplo, nós temos sindicatos alimentícios que o cara é exclusivamente distribuidor de alimentos, de coisas, né, voltada para marcas específicas, né? Mas, enfim, o importante que a gente... Hoje, é importante comentar, por exemplo, a gente imagina o sindicato como uma entidade estanque ali. Nós temos assessoria jurídica dentro própria, advogado, temos os gestores, tem cadastro, tem treinamento. Hoje, o Sindicato de Atacadistas, há alguns anos, não é recente agora, tem um projeto chamado Qualificar, tá? Que ganhou top de marketing por um programa de qualificação de colaboradores das empresas. É isso que eu ia perguntar, quer dizer, além da questão de representatividade nas convenções coletivas,
o sindicato tem uma atuação muito forte. Questão eu tenho visto falar sobre sustentabilidade. Então, eu tenho visto falar sobre reforma tributária. Exatamente. Eu tenho visto, são causas Sim. Por exemplo, na minha gestão nós montamos o seguinte, descentralizamos várias atividades, tá? Nós temos o Comitê de Mulheres Empreendedoras, tá? Que está super ativo, tá? Que já tem um programa para rolar, tá? É importante, inclusive, deixar claro que na nossa chapa, que foi formada, nossa diretoria, nós temos quase 40% hoje de mulheres donas de empresa. Quantas pessoas participam, mais ou menos? 18 pessoas, com presidente e vice, são 20. São 18 posições, tá, que nós temos. Nós temos 40% mulheres. Nós trouxemos jovens empresários, donos já de empresa, que a gente trouxe para o business, tá? E interiorizamos. Nós conseguimos trazer gente do Planalto Central, da Fronteira, da região central, Atacadista Santa Maria, de Passo Fundo, de Vacaria, de São Borja, daquela região uruguaiana. Fizemos uma super, digamos, interior, porque um dos nossos objetivos é a interiorização. Esse ano nós já fizemos eventos em Santa Maria. Agora, está tendo ontem e hoje, um evento que chama Café Tributário, que estamos levando lá tudo sobre a parte tributária, né? E uma outra palestra também de inovação. Fizemos em Caxias do Sul, fizemos em Erechim, vamos fazer em Pelotas. E nesse momento a gente congrega os atacadistas da região para participarem. E um outro comitê que nós criamos é o Comitê de Marketing. Você deve ter visto já, talvez até um podcast que eu participei. Estamos fazendo podcasts, né, importantes. E contratamos contratamos a agência da Lu Moglia como assessoria de imprensa. Agora estamos aparecendo bastante no jornal aí também, que é importante não só fazer, mas mostrar que faz. Visibilidade. O associado tem que ver o que está sendo feito, né? E nós temos também o Comitê de Assuntos Legislativos e Tributários, que então realmente... Entre essas 18 posições da diretoria, quais são os cargos, por exemplo? Não, nós temos 4 vice-presidentes, tá? Que são chamados, a toda hora eu chamo para participar, porque eu não sou onipresente, né? Não posso estar em todos os lugares. Então eu tenho delegado bastante para os vice-presidentes, tem aniversário do sindicato tal, lá vai o fulano, tem um evento lá na Câmara, vai o ciclano, às vezes eu vou, às vezes vai outro. Então, depois nós temos diretor administrativo, diretor financeiro, tesoureiro financeiro, nós temos diretor de assuntos legislativos, diretor de assuntos tributários, e todos eles com suplentes, né? Nós temos o conselho, né, fiscal, temos o conselho... Quantos anos tem o Sindicato Atacadista? 80 e poucos anos. Né? 80 e poucos, né? E então, digamos assim, e outra coisa, nós criamos um comitê de feiras e missões também, para congregar ou participar de missões da FEComércio, ou criar missões de interesse, né? Estamos analisando agora uma eventual missão para o Paraguai para analisar lá as visitas técnicas, né? Aí visitas técnicas e eventualmente participar de alguma missão e aí com negociações. Que, aliás, o Paraguai está surpreendendo em muitos pontos, né? Exatamente. A gente tem mania de produto Paraguai, aquelas coisas do Paraguai, mas o Paraguai está sendo um exemplo em muitas coisas, né? E o Conselho de Sustentabilidade, né? Que agora é importante, né? Nós, inclusive, temos como presidente do conselho, o coordenador do conselho, uma pessoa da área de atacado de resíduos, né? Resíduos, e eles inclusive têm uma parte de indústria, mas eles fazem toda a parte da coleta e tal, e isso... Como é que estamos de horário aí? Tá bem? Mas então... eu queria perguntar sobre isso, mas eu também não posso me esquecer de que hoje esse programa... Normalmente a gente evita estabelecer uma temporalidade, datas e tal, porque as pessoas assistem o episódio quando querem, né? Isso é uma grande característica dessa dinâmica do YouTube, podcast, Spotify. Mas este episódio especificamente, eu não posso esquecer de dizer, está sendo exibido justamente no dia da abertura da Expo Agas 2026, que está acontecendo na Fiergs entre 18 e 20 de agosto,
né? E que é a maior Expoagas de toda a história, graças à ampliação em 7.000 metros na sua área de exposição. São 610 expositores, 60 mil visitantes previstos, um trabalho maravilhoso que a Agas vem fazendo, agora na gestão do novo presidente Lindonor Peruso, com o Chico Brust e toda a equipe, e vale a pena, vocês vão assistir dia 18, mas vale a pena dia 19 ou 20, vocês estarem na Fiergs para participarem da Expoagas 2026, que é realmente uma feira de negócios que que vai encantar esse ano pelo seu crescendo em 60% a sua área de exposições, né? Então, e pela primeira vez também uma atitude muito bacana da nova diretoria. Pela primeira vez no Brasil, as feiras de supermercados, a Expoagas será uma feira segmentada. Ou seja, as pessoas não precisam mais trafegar por toda a exposição para irem num fornecedor de equipamentos, ou de tecnologia, ou de arroz, etc. e tal. Então, nós teremos a mercearia concentrada num ponto, a tecnologia concentrada no outro, equipamentos concentrados no outro, insumos concentrados no outro, então vai facilitar muito a visita. Então, até dia 20, né, quinta-feira, a Expoagas na Fiergs, é importante eu colocar isso. Mas então vamos lá. Essa questão de sustentabilidade, por exemplo, vocês atuam, como tu referiu, em seis segmentos diferentes, né? São cinco comitês, né? Sim. 5 comitês. Óbvio que nós temos uma parte que a gente não pode esquecer, independente dos comitês, que é toda a relação com o secretário da Fazenda, né? Nós estamos em contato direto hoje. Isso é outro universo que a gente fica uma hora falando. É outra história. Reforma tributária. Substituição tributária, e sai da substituição tributária, cai o diferimento, não cai o diferimento, aí vai lá na Secretaria da Fazenda, eles fazem um jeito, a gente se reúne, pede de outro jeito, e reúne os empresários envolvidos, aí vem a proposta, e esse é o dia a dia. O telefone do subsecretário, não vou dizer o nome dele aqui, que é meu amigo, mas eu toda hora estou ligando. Cara, esse troço aqui não deu certo, vamos ter que mexer. Então, nós temos uma aproximação muito forte. Mas eu queria trazer aqui um assunto muito, muito importante, que é uma bandeira nossa hoje, que eu vou te dar um número que tu vai ficar extasiado. Nós temos um escritório tributarista, tá? Que é o escritório do Rafael Pandolfo, tá? Que nos dá todo o suporte de toda a parte tributária. Então, nós fazemos ações de guarda-chuva pelo sindicato. Ações tributárias, nos últimos 5 anos, nós trouxemos 230 milhões de recuperação de impostos dos nossos associados. 230 milhões, que hoje, depois da ação transitada, é feito de maneira administrativa. O associado, aí é só os associados, não são os 18 mil. E a gente usa isso, inclusive, para atrair associados. Associados que pagam R$200 por ano. Uma taxa simbólica para ser associado, né? E a contribuição assistencial quando tem, no caso... As né? convenções. As convenções. É isso. Por exemplo, quando saiu a redução da base do ICM, da base do PIS, da COFINS, em 2019, tá? A modulação foi de que valeria para 5 anos para trás. Ou 5 anos para trás de quando entrou com a ação. Sabe quantos anos nós demos para os nossos associados? 11 anos. Porque nós tínhamos entrado bem antes a ação. Então, em 2019, nós recuamos até 2008. Imagina. Isso recuperando de volta impostos pagos a mais, é isso, no caso? Por quê? Porque o PIS e a COFINS contribuíam, eram pagos em cima do valor do ICM, imposto sobre imposto. Aí retroagiu e tirou todo o ICM fora e recalcula. E aí é administrativo. Tu entra lá, a Receita Federal aprova e tu vai todo mês abatendo. 200... isso significa na prática que o cara economizou. Economizou. Crédito. Nós temos empresas que pegaram... Teve uma empresa que pegou 12 milhões de crédito. Que maravilha. Entendeu? 12 milhões de crédito, uma única empresa. Entendeu? E aí agora tivemos uma recente, nós acabamos de ter um ganho também, já, transitou em julgado, lá na área federal, da não incidência de verba de
taxas, né, tipo INSS e tal, sobre verbas indenizatórias. O que são verbas indenizatórias? Se você sai de férias e ganha aquele 10 dias, aqueles 10 dias não é direito, não é sobre trabalho, é um benefício. Se a mulher sai de licença maternidade, tá, ela não está trabalhando. Então, as taxas que incidem em cima daquilo ali, a empresa não precisa pagar. Tá? E assim, bonificações, vale transporte, um monte de coisa, alimentação, indenização sob fundo de garantia, os 40% não é trabalhado, é verba indenizatória. Isso aí está dando uma repercussão, e aí pegamos 8 anos desse, 8 anos para trás. Imagina um cara que tem 300, 400 funcionários. Isso é importante. É na veia, é dinheiro na veia. Isso o sindicato faz. Então, é importante porque a gente ainda tem uma imagem, né? O movimento sindical, o sindicalismo, aquela coisa toda, desde aquela época de 1950, 60, o pelego, não sei o quê, aquela coisa toda. A gente tem uma imagem ainda que os sindicatos viviam apenas da contribuição sindical, de um dia descontado de salário, era aquela confusão todo dia. E essa prestação de serviço que vocês fazem, como ganhando escopo e tomando decisões em nome da categoria, tem que ser divulgada, né? Exatamente. E isso é que a gente agora está uma batalha. Nós estamos participando de muita coisa. Não sei se você conhece o movimento Pró Porto Alegre. As 66 entidades que hoje participam de um movimento. Participamos inclusive do plano diretor, ativamente lá. Nós, todas as federações, Agas, etc. Todo mundo. Estávamos lá, ativos lá. E defendemos lá. Por quê? Porque no início tinham 20 entidades a favor e 60 entidades contra, entendeu? Iam derrubar o plano diretor. Entidades, até presidente de entidade de criadores de galinha. Tinha de tudo que possa imaginar, tá? Assim, muitas entidades assim, pequenas que estavam lá decidindo o plano diretor de Porto Alegre. Mas, enfim, então a ideia do Sindicato Atacadista nessa dinâmica atual é realmente mostrar o sindicato. Eu tenho amigos que são empresários, alguns até que você conhece, que são da nossa relação, que falam, pô, cara, o que é com sindicato, cara? Sindicato não devia existir, cara. Sindicato não sei o quê. Porque é a ideia... Nosso Paulo Feijó, por exemplo, liberais. Tu tá liberado para falar. Liberal de cartezinho e carteirinha, né? Falar que ele deve te xingar bastante. Ele deve te xingar bastante. Meu presidente lá do clube. E, aliás, o Paulo Afonso Feijó e o Luiz Flaviano foram meus alunos da PUC. Na administração. Aprenderam tudo que sabem. Eu dei aula na administração. Um abraço ao Paulo Feijó, que é o presidente da Agas, da Abras, da Federação, vice-governador do Estado, e tem uma visão muito liberal da economia. Certamente ele deve combater essa questão sindical, né? Lá no clube, às vezes eu ando lá, tem uns que falam assim, ô sindicalista aí, ô sindicalista. É isso que eu estava dizendo, é a visão que de alguma forma se tem, é que os sindicatos têm essa... Um detalhe muito importante, que é bom a gente deixar bem claro assim, eu estou desde 98, tá? Eu acho que até hoje eu não recebi um centavo do sindicato para nada. Não sei, umas despesa quando viaja, alguma coisa lá, o sindicato paga, é claro, né? Mas, por exemplo, se eu vou de Uber para as reuniões... Vem para cá de Uber? Vem do meu bolso. Não recebemos nada. Nós temos a estrutura gerencial, né? Temos 14 colaboradores que são pagos, bem pagos, né? Por sinal. E temos um plano excelente também de manutenção de colaboradores e tal. Atuamos como uma empresa de primeira linha. Mas toda essa turma que eu te falei, os 18 e tal, o pessoal vem para reunião aqui. Agora eu estou implantando uma diária, que até então nunca teve nada. Porque até para atrair o pessoal para vir participar, entendeu? Onde é que fica a sede do sindicato? Na Júlio de Castilhos. Temos 2 andares lá e algumas salas mais, né? Bom, tudo passa rápido, realmente, quando o assunto flui, né? Estamos chegando ao final do nosso episódio
Queria reiterar o agradecimento aos nossos apoiadores GS1 Brasil e de Pan Gaúcha. Vamos se inscrever no canal, aumentar o número de inscritos. E queria, então, oferecer ao nosso convidado, Luiz Henrique Hartmann, que é o presidente do Sindicato Atacadista do Rio Grande do Sul, entre outros vários títulos, vice-presidente da FEComércio, um papo muito interessante sobre esse segmento, as suas palavras de despedida. Bom, espero que tenha atendido o objetivo do Ponta da Gôndola, né? Para mim, realmente foi uma satisfação atender o teu convite, tá? E ficamos à disposição. E a nossa ideia realmente, a vinda aqui, está de encontro aos objetivos dessa nossa gestão, né? Que é trazer a visibilidade e mostrar aquilo que o sindicato faz hoje pelo setor e pelo desenvolvimento da economia, porque nós estamos envolvidos também em programas agora do Estado, de rodovias, enfim, participando ativamente, dando nossos pitacos, porque a parte de rodovia, quem anda no Estado aí, como eu tenho andado aí, tá complicado. Tá complicado. Tem estrada aí que a gente não sabe como é que pode um governador passar lá, passar e dizer assim, não pode ser que no meu estado eu tenha isso. Né? Para a gente que eu viajo muito para São Paulo, né? São Paulo, Minas, e viajo muito no interior de São Paulo, que meus negócios, eu tenho muita coisa em São Paulo, no interior de São Paulo. Interior, assim, 500, 600 quilômetros da capital. É impressionante, né? Não tem como. Santa Catarina, interior de Santa Catarina, Paraná, impressionante. A alegria foi toda nossa e vamos até o próximo episódio, que será o nosso 40º do Ponta de Gôndola. Até a próxima.